Conectado agora. Bom dia a todos, pessoal dos nossos segundos anos. Tudo tranquilo? Bom dia, galera. Ó, vocês têm um feriado segunda-feira, não é isso? Ó, fica ligado aí, cara. Segunda-feira, cara, é um feriado, né? É, o dia dos finados, não é isso? É. E, cara, cuidado que não vai extrapolar demais, né? Chegar amanhã, dá 10 horas da manhã, hashtag sextou. Não vai extrapolar o final de semana, porque nós temos as nossas provas discursivas, né? Marcadas para a semana que vem, não é isso? É, galera. E nós combinamos que a matéria da nossa prova, né? Mano, é o comecinho do capítulo 4 do seu livro, que é a acústica, não é assim? Isso, galera. Nós estamos trabalhando com o seu livro, volume 8, lembra dele? Rapaz, tem uns caras aí que não tirou nem o livro do plástico, velho. Vocês falam um trem desse, o pai gastou uma grana, né? Um material excelente, né? Da melhor qualidade desse daí. Então, cara, o capítulo 4 do seu livro 8, né? Ele começa a estudar o som, beleza? E, cara, isso aí a gente chamou de acústica. E dentro da acústica, nós combinamos que na nossa prova da semana que vem, nós vamos cobrar de vocês, né? Cara, o quê? Velocidade do som, não é assim? E duas propriedades que estão relacionadas com dois elementos: frequência do som e a amplitude do som. São propriedades que nós vamos agora dar um nome, oficializar e chamar elas de altura e intensidade. Mas vamos recordar rapidinho, galera. Tá? Vamos recordar rapidinho aqui, hein? Quando nós vamos analisar um som, galera, né? Foi bem, a última aula nossa foi aqui, né? Nós paramos na amplitude, não é isso? Cara, o termo técnico que nós usamos, né? Às vezes é diferente do que você está acostumado no seu dia a dia. Então, cuidado com essas paradas aí, hein, meninos? É comum no nosso dia a dia você falar que vai aumentar ou diminuir o volume do som, não é assim? Do ponto de vista físico, cara, isso aqui não é legal, não é, vamos dizer assim, politicamente correto, né? Quando alguém está emitindo som, né? Você vem aqui, aperta esse botãozinho aqui, você está dizendo que vai aumentar o volume do som, né? Só que a gente deu um nome técnico para isso. Tá? Aumentar o volume do som, como você diz, significa, de alguma maneira, fazer com que as ondas transportem mais energia, né? Tá? Beleza. O resultado dessa brincadeira é que as ondas têm mais amplitude, não é isso? Tá? Diminuir o volume de um som, diminuir o volume dessa caixinha aqui, significa fazer com que as ondas transportem menos energias, né? A representação das ondas seria o quê? Ondas mais baixinhas, não é isso? Então, nós combinamos, galera, né? Que quanto maior for, mano, a intensidade sonora é som barulhento, forte, e som fraco. Som o quê? Som menos intenso, menos barulhento, tá? Isso está intimamente ligado com a sua amplitude. Então, vão ter questões na sua prova que eu vou te pedir para comparar dois sons. E se eu te perguntar qual é o mais intenso, tá? Eu estou querendo saber qual é aquele que transporta mais energia. Tu vai lá no desenho e vê qual é o cara que tem ondas mais altas. Porque, ó, essa distância aqui nós chamamos de amplitude, né? E ela me diz, de forma indireta, se essa onda está carregando muita ou pouca energia. Lembraram aí, galera? Dá um ok no bate-papo aí, hein? Dá um ok no bate-papo aí. Ok. Vocês estão aí? Ah, tá. A Amanda tá aí, beleza? Então tá. Suave, né? Então, por exemplo, galera, olha, eu vou precisar, na semana que vem, cara, tá? Que você, ao analisar duas ondas, você, cara, primeiro, né? Analise aqui, cara, tá? O eixo Y, tá? O eixo Y, esse eixo aqui, tá? Essa onda verdinha representa um som, tá? E essa onda azulzinha, outro som. Mano, se eu te perguntar qual é o mais intenso, eu quero saber qual é o mais forte, o mais barulhento. Tu vai procurar, cara, a onda mais alta. Essa distância aqui nós chamamos de quê? De A, de amplitude. Então, a altura de um ventre
Eu vou pegar só uma pancinha e vou medir a altura dela. A altura de um ventre, ela me entrega a amplitude. Se eu medir, mano, pega aqui a altura do outro, ó, ela é uma onda mais baixinha, né? Isso é a amplitude do som B. Se é menor do que a do A, então essa onda aí está transportando menos energia. Seria um som menos barulhento. O nome técnico que a gente usa, ou forte, ou fraco, ou mais intenso, ou menos intenso. Enfim, meninos. Então, eu estou comparando ali, tá? O que está acontecendo ali, cara? Ah, tchum, 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 tchum. Cara, tem um trem tampando aí, hein? O que está acontecendo aí? Eu vou falar aqui que o som A é mais intenso que o som B, porque a amplitude dele é maior, assim. Ou eu posso falar o quê, cara? Que o som A, tá? Mano, é o quê? É um som que o quê? Que transporta mais energia do que o B. Alguma dúvida aí? Agora, galera, vamos lá, para finalizar a conversa, hein? As propriedades físicas do som, que geralmente vestibulares e Enem cobram de ti, são só 3, tá? Então, quando você escuta um som, é muito parecido com você ver alguma coisa, tá? Tem som que é agradável para você, mas não é para mim. Tá? E o reverse também vale. Tem som que é agradável para mim que não é agradável para você. Mas independente de eu gostar de um estilo de música, de um som, de um instrumento, né? E você gostar de outras coisas, os nossos sistemas de audição, eles detectam, né? Eles o quê, cara? Eles sentem certas propriedades, né? Para você diferenciar os sons. Fazendo uma analogia, né? No mundo da arte, né? Na arte, esse aqui é o quadro mais caro do mundo, assim. Cara, ó, isso aqui Você vai na internet, esse é o quadro mais valioso do mundo, né? Parece que foi 400 e lá vai cacetada milhões de dólares, assim. Cara, $1 já tá mais de R$ 5, assim. Então, essa parada aqui, cara, foi arrematada por mais de 2 bi, né? Não, tá certo? 450 milhões de dólares, né? $1 tá mais do que R$ 5, não sei. Aqui no meu setor, a base de troca é outro produto, né? Mas, enfim, cara, se eu pegar 450 e multiplicar por 5 aí, cara, você tá dando mais de 2 bilhões, né? Tem gente que paga, porque acha isso aí valioso. Olha a textura, o lance histórico. Eu acho que é do Leonardo da Vinci essa pintura, não sei não, tá? Quem é bom de história, depois olha isso pra gente, tá? Eu, ao meu ver, por exemplo, eu não dou nem R$ 10, né? Tem gente que acha mais bonito, por exemplo, agora sim, é nós, né? O grafite lá que cara lá do Rio, lá, o pichador lá, o Cobra, né? Tem gente que vê beleza, mas você tá vendo ali coisas ali, você tá diferenciando, né? Tem gente, por exemplo, no meu setor, que acha bonito isso aqui. Cara, tá? É gosto, né? Cada um tem o seu, assim. Mas independente do grau né, do quanto você é sofisticado, né? Cara, você tá sentindo diferença nas cores ali, texturas, assim. A mesma parada a gente vai usar para o som, galera, tá? Então, quando nós escutamos um som, cara, que é o tanto de instrumento que tem aqui na Filarmônica, né? Cara, o barulho desse trem é diferente do barulho disso aqui. A voz desse carequinha, ô carequinha, dá vontade de dar um tapa ali, né? Cara, a voz desse carequinha não vai ser diferente da voz desse cara, sei lá. Vai ser uma bazuca, nem sei que instrumento que é esse, né? Tem pessoas, mas você escuta a diferença, mesmo gostando. Tem pessoas que já têm um grau musical mais sofisticado, assim. Mas independente de você gostar, gosto musical A ou B, né? Meninos, você consegue diferenciar esses sons. Deu uma travada aqui na câmera, deixa eu mudar ela aqui, hein? Enfim, meninos. Então, quando você escuta, né, cara, alguma coisa, independente de você gostar ou não gostar, você vê diferença entre os sons, tá? Vê diferença sim, tá? E essas diferenças, galera, o que acontece, hein? Elas estão baseadas, né, em 3 propriedades. Então, todos os sons que nós escutamos, cara, pode ser algo sofisticado, né? Igual isso aqui, ou algo um pouco mais, né? Menos, né? Com sofisticação. Mas independente, cara, o seu sistema de audição vê diferença entre os barulhos, tá? E tudo que nós escutamos, o nosso sistema de audição, ele detecta 3 propriedades. Eu preciso que você anote ela aí, galera. Seja escutando essa filarmônica ou essa dupla, que você vai escutar, cara. Você vai ver diferença dos barulhos, tá? E todos os sons,
cara, em todos os sons que nós escutamos, o nosso sistema de audição, ele vai, cara, ele vai basear em 3 propriedades. Anota aí. Altura, tá? Intensidade e o timbre. Anota aí. Se hoje fosse terça, né? Terça-feira vamos fazer uma premonição com vocês. Terça-feira é só revisão, né? Se hoje fosse terça, eu estaria aqui, ó, acionando o meu lado paranormal e tendo premonições para a nossa prova, né? A primeira coisa que eu vou te perguntar é o seguinte, amigão, quais são as 3 propriedades físicas do som? Altura, intensidade e timbre. Pega o bizu aí, meninos, anota aí rapidinho. As 3 propriedades físicas do som são essas 3. Altura, intensidade e timbre, tá? Eu vou mudar a câmera aqui, galera, porque eu vou precisar escrever no quadrinho ali e a resolução da outra câmera é melhor. Então, cara, todos os sons que nós escutamos, né, estão relacionados com 3 propriedades, tá? Ih, cara, agora deu ruim aqui, hein? Deixa eu tirar para cá que eu vou precisar escrever. Mas vai dar certo aqui, meninos, ó. Pera aí, pronto. Tá dando para ver o quadrinho, tá? Tá, galera. Vamos lá. Então, todos os sons que nós escutamos, né? Elas estão relacionadas com 3 propriedades. Altura, intensidade e timbre. Anotaram aí? Altura, intensidade e timbre, tá? Vamos lá. Vamos de uma por uma. Altura, intensidade e timbre. Anota aí, senhores. Então, todos os sons que nós escutamos, né, são devidos a 3 propriedades. Propriedades do som são 3, tá? Altura, intensidade e timbre. Beleza? Vamos lá. Para a nossa prova. Dá para enxergar aí, galera? Tá dando para ver, né? Ou não? Melhorou um pouquinho, parece, né? Cara, não tô enxergando. Vocês estão enxergando o quadro aí, galera? Dá uma olhada aí, hein? Dá para enxergar o quadro? Chama no bate-papo aí, hein? Sim. Na minha tela aqui tá tudo muito sem resolução, tá? Mas vamos lá, galera. Primeiro. Vamos lá. Primeira propriedade do som, galera. Ó, primeiro, hein? Primeiro. A propriedade chamada altura. Essa aqui é que eu tô cagando de medo de vocês confundirem. A propriedade chamada altura, meninos, eu tô cagando de medo de você fazer uma confusão, porque quando você vai escutar um sonzinho, professor, o som tá baixo demais, aumenta o som, você vem aqui, ó, e faz ele ficar mais barulhento. Não, tá barulhento demais, diminui o som, você aperta o volume do menos. Então, para você, som alto é som barulhento, né? Som alto seria esse aqui, ó. E para você, som baixo é som discreto. Tá? Porém, nos livros de física, a altura não tem nada a ver com isso, tá? Então, primeira coisa, não confunde, cara, não confunde, e vestibulares, e principalmente o Enem, exploram muito esse lance. A altura de um som, ela é uma propriedade que está relacionada com a frequência. Então, grava aí, anota aí. A altura do som é uma propriedade do som relacionada com a frequência, tá? Então, a altura do som é uma propriedade que está relacionada com a frequência. Então, a altura do som é uma propriedade relacionada com a frequência. Enfim, para quem está perdidaço aí, é o Finho, que no sistema internacional é dado em Hertz. Então, cuidado, hein, galera? A altura, primeira propriedade do som, ela é uma propriedade que tem uma relação com o quê? Com a frequência. Cuidado, hein? Então,
Então, meninos, olha, pro músico, é natural isso. O músico tem um lance na cabeça dele chamado tom. Aumentar o tom de uma nota significa fazer o trem vibrar mais rápido, tá? Significa ele emitir um som mais agudo. Diminuir o tom de uma nota musical, para o músico, é dar um jeitinho de fazer o trem vibrar mais devagar. Isso vai fazer com que ele emita um som mais grave. Então, muita calma com isso, hein? Quando a gente fala na física que um som é alto, cuidado, hein? Quando eu falo na física que um som é alto, tá? Mano, alto, na nossa cabeça você vai pensar, nossa, o som tá alto demais, ele é barulhento. Não, não é isso na física, tá? Quando eu digo que o som é alto, o que é alto nele? A altura tem a ver com o quê? Com a frequência. Então, o som alto é um som que tem o quê? É um som que tem alta frequência, tá? Então, som alto na física, pra gente, é o quê? É o som que tem o quê? Alta frequência. Hertz. Então, cuidado, hein? Então, quando eu comparo dois sons, se eu te perguntar qual é o mais alto, não necessariamente é o mais barulhento, tá? Quando eu te perguntar qual é o som mais alto, eu estou querendo saber quem é que está o quê? Com uma frequência maior, tá? Ou seja, galera, o som ter mais frequência, nós já combinamos, né? Em aulas passadas, que isso faz o som soar no seu sistema de audição mais o quê? Mais agudo, não é assim? Então, quanto maior a frequência de um som, né? No nosso sistema de audição, ele soa para a gente um som mais o quê? Mais agudo. Então, cuidado. É comum a gente cair em armadilhas, hein? É comum a gente cair em armadilhas. Tem dois carros. Não estou chegando nada, hein? Galera, aqui é agudo, hein? Deu um reflexo aqui. Aqui é o agudo. Tem dois carros tocando som. Um tá volume 10, o outro tá tocando volume 50. Ah, professor, então o carro do volume 50 é mais barulhento que o carro do volume 10. Sim. O carro tá no volume 50 e o outro no volume 10. O som do volume 50 é mais alto que o som do volume 10. Aí eu não vou valer no meu cocô, não, tá? Vai depender do que tá tocando lá nos alto-falantes. Para mim afirmar que um som B é mais alto que o som A, ele tem que ter frequência maior do que do A. Então, ministro, cuidado, hein? Quando eu comparo dois sons e quero saber qual é o mais alto, estou querendo saber qual é o que tem a maior frequência. Então, no meu sistema de audição, eu tenho que escutar ele o quê? Mais agudo, tá? Então, cuidado com isso, hein? Meninos, tá claro, mas tá dando para ver, né? Galera, eu tinha que baixar uma persiana aqui, mas tá difícil. Acho que... Mas dá para ver aqui, galera, tá? Dá para ver, tá? Agora, quando eu comparar dois sons, cara, o que é um som baixo, hein? Para mim, falar que um som é mais baixo do que o outro, entre aspas, falar que um som é baixo, legenda das versão brasileira Herbert Richards, para a gente na física é o quê? Som que tem o quê? Baixa frequência. Então, quando eu for comparar dois sons e te perguntar, né? Qual é o mais baixo? Eu estou querendo saber quem é que tem a menor frequência. Galera, eu vou mudar o ângulo da câmera aqui agora, tá? E eu vou tirar esses reflexos aí. Eu já entendi que está rolando. Então, quando eu analisar um som, quanto menor for a frequência do som, tá? Mano, mais baixo ele é. E no meu sistema de audição, ele vai soar, né? Cara, como um som o quê? Como um som mais grave. Então tá aí. Então, galera, para o músico baixar o tom, mano, é emitir sons o quê? Mais graves, tá? E para o músico, cara, aumentar o som é emitir sons mais agudos. Deixa eu tentar melhorar isso aqui para você, meninos. Espera aí. Tá muito claro, né? É só eu sair da frente aqui. Tá dando reflexo ainda, senhores? Deixa eu tentar um outro ângulo aqui, peraí. É que tá dando reflexo pra caramba, hein? Peraí, vou achar o ângulo aqui que vai te permitir anotar isso aí. Segura aí, rapidinho, meninos.
Cara, o reflexo tá vindo lá de fora, hein? Que nhaca, hein? Pera aí, deixa eu tentar aqui esse ângulo aqui. Ah, melhorou um pouquinho, galera. Ó, melhorou um pouquinho. Cara, tá um reflexo bem aqui, né? Tá aí. Deixa eu tentar. Cara, tá dando reflexo demais aqui, mano. Segura um pouquinho. Deixa eu só baixar a persiana aqui. Pera aí, tá? Pra tentar escurecer um pouco aqui. Mas dá pra ler, né, galera? Dá pra ler aí, dá? Tá. São 3 propriedades do som, né? Altura, intensidade e timbre, né? A altura, ela é uma propriedade que está relacionada com o quê? A altura, ela é uma propriedade do som que está relacionada com a frequência, tá? Então, a altura é uma propriedade do som que está relacionado com a frequência. Como assim, professor? Quando eu comparar 2 sons e te perguntar qual é o som mais alto, traduzindo, cara, eu quero saber de ti, eu quero saber de você, qual é o som que tem a maior, o quê? A maior frequência, tá? E pra gente, na acústica, isso te faz escutar um som o quê? O som mais agudo, tá? Aí dá pra ver, galera, tá? Tá muito claro aqui, ó, e a persiana ali travou. Quando eu for comparar 2 sons, tá? E te perguntar qual é o som mais baixo, tá? Você vai procurar aquele que tem a menor frequência. O som baixo na acústica é som o quê? Som de baixa frequência. Então, cara, fica muito atento com isso, hein? Lembrando que quanto menor a frequência do som, mais grosso, grave, ele soa em nossos ouvidos, tá? Então, meninos, olha, a altura do som é uma propriedade que está relacionada com a frequência, tá? Quando eu for comparar 2 sons, na sua cabeça, você tem essa distância. Som alto é som barulhento, som baixo é som suave, discreto. Não tem nada a ver com isso aí na física, não, tá? Na física, para mim comparar 2 sons e falar quem é o mais alto ou quem é o mais baixo, eu tenho que olhar para a frequência deles, tá? Então, som alto na física é som de alta frequência. Quanto maior a frequência de uma onda sonora, mais alto é o som, e não necessariamente mais barulhento. A altura não tem nada a ver com trem de volume, tá? Isso é uma pegadinha comum. Aumentar ou diminuir o volume do som na televisão está relacionado com a propriedade altura? A resposta é não. Aumentar o volume da caixinha de som é deixar o som mais alto? A resposta é não. Abaixar o som, abaixar o volume da caixinha de som é deixar o som mais baixo? Do ponto de vista físico, não, tá? Você aumentar ou diminuir o volume da caixinha de som, você está fazendo o som ficar mais barulhento ou menos barulhento. Ele transportar mais ou menos energia. Isso tem a ver com a segunda propriedade, que é a intensidade do som. Mano, a Amanda falou que não tá vendo nada. Nada, 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 Amanda. Nada, nada, nada. Zero. Nada, nada, nada. Zero. A Amanda falou que não tá vendo nada. Galera, então eu vou ter que escrever isso aí e mandar para vocês, tá? A Amanda falou que não tá enxergando absolutamente nada. Então vamos voltar aqui, cara. Ó. Se eu trocar a câmera aqui, fica pior, Amanda. Deixa eu tentar. A câmera do laptop ela é pior. Ela tem uma resolução pior ainda, ó. Olha aí, piorou, né? Ou melhorou? Ficou melhor? Melhorou alguma coisa ou não? Vê aí, meninas, vê se mudou alguma coisa. Agora eu coloquei na câmera do laptop. Mudou alguma coisa aí? Melhorou. Eles falaram que melhorou. Então, ó. Anota aí, então, meninos. Olha, anota aí. São 3 propriedades, tá? Mano, você tem a altura, intensidade e timbre. A altura. A altura é uma propriedade que está relacionada com a frequência. Então, a altura do som é uma propriedade relacionada com a frequência, tá? Cara, eu coloquei um filtro aqui, vamos ver se melhora, hein? Coloquei um filtro aqui, vamos ver se melhora. Fica muito claro, né, galera?
Cara, parece que quando eu fico na frente aqui, ó, piorou, né, galera? A outra câmera tá com a resolução melhor, né? Ah, fica muito ruim isso mesmo. Então vou voltar para outra aqui. Aí. Eu já entendi, galera. Tem que arrumar uma cortina aqui, ó, tá? E é só nesse horáriozinho aqui que o sol bate de revés 3 e dá esse reflexo, tá? Fechou? Então vamos embora, cara. Vamos para outra propriedade, tá? Existe uma propriedade do som, cara, que nós chamamos ela de intensidade. Pode apagar aqui? Vocês podem apagar isso aí? Eu vou escrever, galera, daqui para baixo. Essa parte de cima do quadro, ela tá com menos reflexo, tá? Então, ó. Outra coisa que você precisa saber. Tem uma propriedade do som que está relacionada, né, com a amplitude, ou seja, com a quantidade de energia que a onda está transportando. E essa propriedade é chamada de intensidade. Mano, então, ó, terceiro lance importante. Tem uma propriedade do som chamada de intensidade, tá? A intensidade, cara, ela tem até uma equação para a gente calcular ela. Tá? Nós vamos chamar de I. Intensidade vamos chamar pela letra I. Mas nós vamos ter que calcular isso aqui na semana que vem, não, tá? Tá aí. Não vamos ter que calcular isso aí. A intensidade do som, cara, tá? Ela é uma propriedade que está relacionada com a amplitude da onda. Então, a altura tem a ver com frequência. A intensidade tem a ver com amplitude. Amplitude tem a ver com o fato da onda transportar muita ou pouca energia, tá? Então, meninos, olha, a intensidade, ó, é uma propriedade, né, assim? Propriedade que está relacionada com a amplitude. E a amplitude a gente chama pela letra A. Traduzindo, o que você achava ser altura, nos livros de física nós chamamos de intensidade, meninos. Anotem, por favor, hein? O que você achava ser altura, nos livros de física nós chamamos de intensidade. Então, cuidado para não confundir as coisas, hein? Cara, aumentar o volume da caixinha de som, traduzindo, significa fazer com que as ondas transportem mais energia. Ondas de maior amplitude é o que? Deixar o som mais intenso, o som mais forte, é mais barulhento. Diminuir o volume da televisão da sua casa, diminuir o volume da televisão, é o que você diz. Nos livros de física, em provas de vestibulares ou em concursos, significa você fazer com que as ondas transportem menos energia. São ondas mais baixinhas, de menor amplitude. É um som mais fraco, menos barulhento. Então, a intensidade, cara, é uma propriedade que está relacionada com a amplitude. Tá? Ou seja, mano, quanto maior a amplitude, mano, de uma onda sonora, nós vamos falar que você tem um som o quê? Um som mais intenso, tá? Mais intenso é o som. Ou seja, por causa da propriedade relacionada a isso, tem o nome de intensidade, tá? Ou a gente também usa o termo forte. O termo forte para som. Som forte, é som barulhento. Transporta muita energia. E quanto menor a amplitude de uma onda sonora, você vai ter um som que, mano, menos intenso, não é assim? Um som menos intenso, você pode também dizer que ele é um som mais fraco.
É geralmente esses termos que nós vamos ver nos exercícios. Mano, ninguém fala, aumenta o volume do som, diminui o volume do som. Em exercícios formais, não. Mano, deixar um som mais intenso ou deixar um som mais forte, ele fazer mais barulho, tá? Então, cara, o termo técnico para som forte é som mais barulhento, som mais intenso, amplitude da onda maior, transporta mais energia. Aí, tá pedindo para colocar o computador mais alto. A Vivian falou, professor, coloca o computador mais alto. Amigo, eu já tentei de tudo aqui, ó, tá? Mas o reflexo é porque a luz vem lá do outro lado. A luz tá vindo de cá, amiga, tá? Ó a zica que tá aqui, ó, tá? Esse horário aqui, essa luz aqui que tá vindo, é que tá ferrando com a gente. Essas persianas aqui, ó, tá? Elas travaram ali. Resumindo, galera, ó, nós vamos ter que improvisar aqui, tá? Ó, não dá para me trocar, né, essa persiana agora, né? Nem agora e nem semana que vem. Eu vou amarrar as cobertas ali para barrar isso aqui, tá? Aí tá feio. Vamos. Notarei, senhores? Beleza? Cara, forte e fraco tem a ver com intensidade. Grave e agudo tem a ver com altura. Tá? O termo forte e fraco tem a ver com intensidade. Grave e agudo tem a ver com altura. Beleza? Tá? A intensidade, galera, vamos que tá acabando a aula aqui, hein? Tá acabando. Temos 5 minutinhos, hein? Temos 5 minutinhos aí. O timbre não vai cair na sua prova, tá? Aliás, vai cair mais sim, né? Os detalhes técnicos dele que não vamos precisar, né? Mano, fazer um som ser mais ou menos barulhento, né? Cara, vai depender de duas coisas, né? Primeiro, da potência da fonte sonora. Você tem um fone de ouvido, por exemplo. Cara, esse fone aqui tem poucos watts, tá? 1 watt. Você tem uma caixinha mais poderosa. Esse aqui, por exemplo, tem 5 watts. Então, eu colocar a música aqui, arregaçar o volume de cá e arregaçar o volume de lá, é óbvio que esse cara aqui é mais forte, mais barulhento, assim? Então, o quanto o som é forte vai depender da potência da fonte sonora. Eu pego essa caixinha, coloco a música aqui e coloco a mesma música num trio elétrico. Um trio elétrico, ao invés de 5 watts, ele vai ter o quê? 500 megawatts, 500 milhões de watts, assim? Agora, o outro fator, além do watt, que influencia no quanto um som é forte e intenso, é a distância que eu tô dele. Cara, eu arregaçar esse fone aqui não vai fazer nada, né? Mas se eu jogo ele dentro do meu canal de tiro, fica barulhento, não fica? Conforme você vai se afastando da fonte sonora, o som vai se enfraquecendo, tá? Então, o quanto um som é forte ou fraco, barulhento ou não, vai depender da potência da fonte sonora, dos watts, e da distância que eu me encontro dele. Ou seja, cara, tudo isso aqui vai ser uma equação. Eu só vou colocar aqui por desencargo de consciência, mas nós não vamos precisar, cara, tá? Dessa equação na nossa prova. A intensidade do som pode ser calculada assim. Xinga não, hein? É a potência dele, potência, dividido por 4π vezes R ao quadrado. Essa é a equação. Foi bem em cima do reflexo, hein? Cara, bem em cima do reflexo. Então, não vai... Relaxa, cara. Você não vai ter que usar essa equação na prova, não. Pode ficar tranquilo, tá? Mas o que essa equação te mostra? Tá? Essa equação te mostra que o R aqui é a distância, tá? Seria tipo o raio da... Essa caixinha tá tocando música, eu penso numa esfera envolvendo ela. A distância do meu ouvido até a caixinha seria tipo o raio da esfera que envolve ela, tá? Então, essa equação te mostra que quando você começa a se afastar de uma fonte sonora, mano, se eu colocar um número grande aqui e fizer a divisão, o resultado da conta vai ficar pequeno, assim? Então, cara, a intensidade do som, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que você está da fonte. Quadrado é quadrado, tem quadrado. Por exemplo, eu estou perto de um carro de som, estou escutando, assim. Aí, a distância, eu estou a 1 metro do carro. Eu vou lá,
e aumento a distância de 1 metro para 2. Eu afasto. Vai ficar um som mais fraquinho, assim. Porém, cara, eu aumentar a distância de 1 para 2, cara, quando eu pego 2 aqui e elevo ao quadrado, 2 ao quadrado vira um 4. Então, o som vai ficar 4 vezes mais fraco. Então, quando você começa a se distanciar de uma fonte sonora, o som vai se enfraquecendo, ficando mais fraco e ficando menos intenso, tá? E a relação entre intensidade e distância tem um quadrado no meio. Eu ficar 3 vezes mais distante da fonte, eu elevo 3 ao quadrado é 9. O som fica 9 vezes mais fraco. Eu ficar 5 vezes mais longe da caixa de som, 5 ao quadrado, viram 25. O som fica 25 vezes mais fraquinho. Galera, a conexão vai cair, hein? Tem alguma dúvida aí? Dúvidas, dívidas, decepções amorosas? Tudo tranquilo? Alguma pergunta, senhores? Não? Vamos voltar para outra câmera aqui, então, aqui. Tá aí. Ó, fazer tipo tudo do tempo, então, né? Não, velho, que rolo, velho. Então, senhores, olha, tá? Na propriedade do som, né? O que eu tô fazendo aqui, velho? Na propriedade do som que você escuta, né? A propriedade timbre, ela tem a ver com o instrumento, tá? Timbre não vai cair na sua prova, não. Pode ficar tranquilo, tá bom? Tipo, você faz uma nota lá num cavaquinho e o mesmo lá num violão, você sente diferença, tá? Aí o timbre tem a ver com o desenho